Então, olá pessoal. Hoje nós vamos fazer o eixo 4 e o eixo 5 do concurso de Santa Isabel. O eixo 4 vai falar de didática, metodologias de ensino e prática pedagógica. São eixos que vão. O eixo 5 vai falar da avaliação, e esses dois eixos são eixos principais, tá? Para a educação, é o que a gente trabalha bastante, que a gente estuda muito a vida toda. A gente vai falar sobre didática e avaliação, tá bom? Vou procurar resumir para vocês para ver se vai dar tempo da gente chegar, né, até o final de tudo e conseguir fazer todos os estudos, todos os autores que estão aqui, tá bom? Primeira autora aqui, a Regina Célia Casaux de Haidit. Ai, gente, sou péssima no inglês, mas vamos lá. Vai falar sobre a didática geral, tá? O livro aborda a didática como fundamental da pedagogia, responsável por estudar e orientar o processo de ensino-aprendizagem, relacionando teoria e prática. Tá? Sempre a didática é teoria e prática. A autora defende que o ensino é uma ação né, e que ocorre no contexto social, histórico e cultural. Tá bom? A didática é entendida como a ciência que organiza o trabalho pedagógico, articulando os objetivos educacionais, conteúdos escolares, métodos de ensino, recursos didáticos e a avaliação. Ela não se limita a técnicas, mas envolve reflexão crítica. Então, toda vez que vocês pensarem em didática, vocês pensam assim, o que é didática? É como que eu vou ensinar meu aluno, tá? Então, os objetivos, os conteúdos, os métodos, recursos, a avaliação, como vai ser feita? Tudo isso é didática. O papel do professor é mediador do conhecimento, né? E ela vai falar do planejamento de ensino e plano, que daqui a pouquinho eu vou pegar, no final vou voltar um pouquinho com vocês. O planejamento de ensino é indispensável e deve ser flexível, com objetivos, conteúdos, metodologias, recursos, avaliação. As metodologias e métodos. Hadid apresenta diferentes métodos e técnicas, destacando a importância de escolher aqueles que favoreçam a participação dos alunos. Tá? Então, quando vai escolher o método, vai ser construtivista, vai ser sócio-interacionista, como que eu vou fazer? Né? O método é sempre aquele que o aluno participa. Sempre que o aluno, né, vai desenvolver o pensamento crítico, ele vai construir o conhecimento dele, esse é o melhor método de ensino, aquele que o aluno está aprendendo. Tá? Avaliação da aprendizagem. A avaliação é contínua, diagnóstica, formativa e somativa. Contínua, diagnóstica, no início, para formação e no final, para somar, tá bom? Com finalidade de acompanhar o desenvolvimento e orientar o trabalho pedagógico. A relação professor e aluno é a base, é diálogo, é respeito, é cooperação, é participação. Vocês vão perceber que todos vão falar isso, né? Que a relação do professor-aluno é base para todo o desenvolvimento, toda a metodologia, toda a aprendizagem. E agora, aqui até coloquei para vocês, o que é o planejamento de ensino, o que é plano? Segundo essa autora, tá? Ela fala que planejamento é um processo contínuo, reflexivo e permanente, que envolve pensar, analisar, decidir e organizar antecipadamente a ação educativa. O planejamento é dinâmico, flexível e está relacionado à intencionalidade do ensino. Tá? Já o plano é o registro escrito, tá? É o registro do planejamento. Então, planejamento é você pensar, é você refletir, é você analisar, decidir, organizar. Plano é o registro escrito. Representa a formalização das decisões tomadas no processo de planejamento. E ele pode assumir diferentes formas, como plano de ensino, plano de curso ou plano de aula. O plano é um instrumento técnico que orienta a prática pedagógica. Então, primeiro eu planejo, né? Eu penso o que eu vou fazer, né? Eu pego os documentos, eu pesquiso, né? E depois eu registro. Planejamento é o processo mental e o plano é o registro, é o produto, o documento, certo? Tá? Importante isso aqui. Inclusive, caiu uma questãozinha aqui para vocês, olha aqui. Questãozinha, aí tem só a conclusão. Regina Célia Casaux, a Edith, em seu livro Curso de Didática Geral, ela deixa bem clara a distinção entre planejamento e plano.
caracterizando-os respectivamente em termos e processos e de produtos. Isso significa que, enquanto o planejamento consiste na ação, a atividade de planejar ou plano constitui o quê? Tá? O que o plano constitui? Letra a causa material da atividade planejatória. Letra B, a operação mental envolvida no planejamento. Letra C, o resultado por escrito do planejamento. Letra D, a análise do cenário sobre o qual estão pautados os encaminhamentos. Ou letra E, a reflexão acerca dos objetivos, meios e recursos a serem mobilizados. E aí, o que vocês acham? A, B, C, D ou E? Maíra acha que é C, Fabiana C, Rita C. Isso mesmo, gente. Gabarito, letra C. Isso aí, Vivian. Tá? Sempre lembra, planejamento é o processo mental segundo a autora, tá? E o plano é o registro, o resultado por escrito do planejamento, tá? Essa questão caiu em 2024 aqui. Então, bom a gente ficar atento, tá vendo? Se não tivesse estudado agora, saberia essa questãozinha? E errar, né? Vendo a importância? Então, vamos lá. Bora para Zabala. Antony Zabala. O Zabala já vai falar em como ensinar, sobre a prática pedagógica real, defendendo que ensinar não é transmitir conteúdos, mas organizar situações de aprendizagem significativa, considerando a diversidade dos alunos, objetivos educacionais. E aí ele vai falar da concepção de ensino, que é intencional, planejada, reflexiva, tudo que vocês já sabem. O que a gente vai pegar no Zabala aqui são essa classificação da prática educativa, né? Ele propõe uma classificação central na prática, que são 3. Quais são essas classificações? Primeiro, existem os conteúdos conceituais, os conteúdos procedimentais e os conteúdos atitudinais. Os conteúdos conceituais é o que saber. São fatos, conceitos, princípios, acontecimentos. Os conteúdos procedimentais, olha o nome de procedimentos, é o que saber fazer. São as técnicas, habilidades, métodos. E os conteúdos atitudinais são os valores, as normas e as atitudes, como ser e conviver, tá? Então, o ensino eficaz deve articular esses 3 tipos de conteúdo. Um exemplo que eu vou dar para vocês, vamos supor, eu estou ensinando matemática, eu vou ensinar a continha de menos, tá? Então eu vou perguntar, quem sabe o que é subtração? Conteúdo conceitual. O que é, né? O que saber? O fato, o conceito, tá? O que é uma subtração? Procedimentos, como que faz? Como que eu monto? Qual que é a técnica? Onde tem que ir a casinha da unidade, da dezena? Tá? São os conteúdos procedimentais, os procedimentos, saber fazer. E os conteúdos atitudinais, como ser e conviver. São os valores, normas e atitudes dentro da sala, fora da sala. Por exemplo, um aluno não conseguiu resolver a continha de matemática. Ô, Joãozinho, você pode ajudar tal amigo? Empatia, estou trabalhando o valor. Vou ver as atitudes dele, vou ver se ele está seguindo as normas, se ele está fazendo tudo direitinho, entendeu? Então, para que tenha uma aprendizagem significativa, precisa articular esses 3 tipos de conteúdo, certo? Ficou claro? Sim? Metodologias e estratégias. Tá? A estratégia deve favorecer a participação do aluno, resolução de problemas, aprendizagem significativa, autonomia. A avaliação deve ser diagnóstica, formativa ou reguladora para acompanhar e orientar a aprendizagem e somativa, tá? E Zabala enfatiza que a avaliação deve estar integrada ao processo de ensino-aprendizagem e não ser apenas um instrumento de classificação, tá? Diversidade e inclusão. O autor destaca a importância de considerar a heterogeneidade da turma, que são crianças, né, tem crianças de todo tipo, rica, pobre, né, criança que sabe, que não sabe, criança com deficiência, criança sem deficiência. Isso é heterogeneidade, adaptando as metodologias, tempos e estratégias para garantir a aprendizagem de todos.
certo? Vamos lá. Tem 2 questõezinhas de Zabala que eu achei aí, que vão resolver para ficar mais fácil. A primeira pergunta: as capacidades definidas nos objetivos educativos são um referencial básico de todo o processo de ensino e, portanto, da avaliação. Quando se considera que um aluno tem que conhecer um fato, o nome de uma capital, de um determinado país, a descrição de um acontecimento ou a relação das obras mais importantes de um determinado escritor, pretende-se que ele saiba dizer com máxima fidelidade o que está sendo cobrado, tá? Segundo Zabala, como ensinar, tá? O enunciado permite identificar o seguinte tipo de avaliação dos conteúdos. Quais são? Letra A: os factuais, os sequenciais, atitudinais ou procedimentais. Ó, eu quero que o aluno saiba o nome de uma determinada capital de país, a descrição de um acontecimento. Que tipo de conteúdo é esse? Factual, sequencial, atitudinal ou procedimental? A, B, C, D ou A, B, C ou D? O que vocês acham? Por quê? É. Aham. O que vocês acham, gente? Saber um fato, saber o nome de uma capital, a descrição de um acontecimento. Procedimental é o que fazer, o saber fazer. Se eu estou pedindo o nome de uma capital, é um procedimento? Saber fazer, saber onde? É só um fato. Não, isso. Atitudinal são atitudes, são valores. Então você pega atitudes, valores. Tá? São as normas. Não tem o factual? Aham. Fatos e conceitos é a mesma coisa. A banca só mudou o nome. A banca jogou uma questão de interpretação aqui. Você entendeu? Ó, se eu sei o conteúdo atitudinal, que são atitudes. Se eu perguntar o nome de uma capital, saber o nome, a descrição de um acontecimento ou uma obra importante, não é um procedimento, não é o saber fazer. Não é uma atitude, não são valores, valores, né, qualquer outro, normas, atitudes. Então ficaríamos com factuais ou não tem, são sequências, né? Então só sobrou o factual, que é fatos, conceitos. A banca jogou uma questão de interpretação, entendeu? A gente vai por eliminação. Fala procedimento, não. Saber o nome de a capital de um país, qual é o procedimento? Não. Qual atitude? Foi, é. Aham. Mas quando for uma questão assim, você fala assim: "Nossa, eu não lembro se era esse nome", você vai por eliminação. Então você pensa, né, o que é o procedimento, o que é atitude, sequência. Você pensa: "É sequência", né, não tem, e para Zabala nem tem. Então só pode ser o factual, que são os conceitos. Alguns autores falam factuais, outros falam, qual que é? Conceitual, né? Conceituais, isso mesmo. Tá bom? Então vamos para a próxima, para ficar melhor, tá? 2023. Opa, já foi. O conhecimento de cada aluno, de como cada aluno aprende ao longo do processo de ensino-aprendizagem para se adaptar às novas necessidades que se colocam, é o que podemos denominar de avaliação. Que avaliação é essa? Assinale a alternativa que completa, corretamente a lacuna. O conhecimento de como cada aluno aprende ao longo do processo. É uma avaliação ilustrativa? É uma avaliação diagnóstica? É uma avaliação reguladora? É uma avaliação somativa ou é uma avaliação informativa? Quem mais quer arriscar nessa? Somativa, me falou de somativa. Essas foram os difíceis, né? Então vamos lembrar. Ilustrativa não existe, essa avaliação ilustrativa, certo? Diagnóstica é feita no início do processo, certo? Então aqui está falando de como o aluno aprende ao longo do processo, tá? Para adaptar às novas necessidades. Então, tá ali durante o processo. Então,
Diagnóstica não é. Ficamos aí com reguladora. Somativa é para somar, é o final, no final do processo, não ao longo do processo, tá? Lembra disso, somativa é sempre no final do processo. Se aqui fosse o conhecimento de como cada aluno aprende no final do processo, seria somativa, tá? Então, só pode ser avaliação reguladora. Aí você fala assim, nossa, avaliação reguladora? Volta, sobe um pouquinho, Maíra, lá no texto. Não conhecia essa reguladora, achei que não existe. Olha lá o texto. Aqui, ó. Isso, Maíra, mas sobe, não, sobe mais um pouquinho. Bem na avaliação. Isso, ó, tá aqui. A avaliação deve ser diagnóstica para conhecer os saberes prévios, formativa ou reguladora para acompanhar e orientar a aprendizagem e somativa para verificar os resultados. Então, essa aqui, avaliação formativa ou reguladora. Sempre é formativa, conheci o termo. Você viu que a banca muda o termo? A gente já se enrola? Você entendeu? Então, se for para regular o processo de ensino-aprendizagem, para formar, sempre durante a vida. Ai, Vivian. Mas a banca quer induzir ao erro. Eu, tu, né? Nós. Então, e aqui o autor ele coloca, né, que ela pode ser formativa ou reguladora. Regular o processo de ensino-aprendizagem. Preciso mudar, então preciso regular, preciso adaptar, tá? Formativa ou reguladora. Então, gabarito, letra C. Então, a primeira é letra A e a segunda é letra C, reguladora. Tá bom? Eita, nós. Que raiva, né, Vivian? Mas vamos lá, que vai dar certo. A hora de errar é agora, eu falo para vocês. Se cair reguladora, vocês já sabem. Factual, vocês já sabem. Tá bom? Vamos lá. A Thelma Vaz vai falar o diálogo, né? Sobre o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Né, que tem que ser construtivo, defendendo que ensinar não é transmitir conhecimento, que a gente tem que dar condições para o aluno aprender de acordo com as necessidades, realidade dele, né, que o ensino, aprendizagem e mediação são... A autora afirma que ensino e aprendizagem são distintos, embora interligados, né? O processo de ensino tem como sujeito o professor, o processo de aprendizagem tem como o sujeito o aluno, tá? Embora são processo de ensino é o professor, processo de aprendizagem é o aluno. São interligados, porém são distintos, né? Então fiquem atentos. O professor é mediador, o diálogo como princípio pedagógico, tá vendo que os autores estão falando das mesmas coisas? Né? Que deve ter confiança, respeito, escuta do aluno, os conhecimentos prévios e ponto de vista do aprendiz. Toda a teoria prática... desculpa. No capítulo, o que sabe uma criança que parece não saber nada? Tem esse capítulo no livro, né? O que sabe uma criança que parece não saber nada. A Thelma Vaz destaca que o essencial não é o que o aluno não sabe, mas o que ele já construiu, mesmo sem o ensino formal. O professor precisa compreender o conhecimento do ponto de vista do aprendiz, de acordo com a realidade dele, né, para que ele possa avançar. Não adianta eu ficar passando conteúdos que ele nunca viu, que ele não tem noção. Eu tenho que partir do que o aluno sabe, tá? Concepções teóricas da prática, toda a prática é sustentada por ideias, concepções e teorias, mesmo quando o professor não tem consciência exatas dela, tá? Consciência delas. A autora critica o modelo empirista, que é estímulo-resposta, porque é uma técnica de memorização, tá? No qual o conhecimento é visto como externo ao sujeito e defende o construtivismo, tá? Como o conhecimento avança, a aprendizagem não ocorre de forma linear, mas, né, com ritmos, percursos diferentes, né, ajustados a partir das intervenções, tá? A correção não é a principal nem a única forma de intervenção. Thelma Vaz defende a correção informativa. O que é correção informativa para Thelma Vaz? Olha isso, é aquela que é realizada durante a situação de aprendizagem, tá? Então, correção informativa, aquela que acontece durante a situação de aprendizagem, com a função de ajudar o aluno a refletir sobre os seus erros. Então, não adianta eu colocar certo e errado, né, na prova lá, numa avaliação, certo e errado.
que o aluno aprendeu? Eu sei que ele aprendeu? Se eu colocar errado, mudou a situação dele? Então, a correção informativa é durante a aprendizagem, tá? Olha aqui a avaliação, Vivian, aqui, ó, diagnóstica, o tipo de avaliação. Pode ser diagnóstica para mapear os conhecimentos, formativa ou processual. Ó, tá vendo? A outra era formativa e reguladora. A Thelma Vaz já fala que é formativa ou processual, que é para acompanhar o percurso de aprendizagem e orientar as intervenções. Tá? Ela não deve ter caráter classificatório, mas servir para regular o ensino. Processual também conhecia o termo, tá vendo? Mas é assim, são os autores que mudam os termos. E a gente tem que saber, infelizmente. Função da escola tem uma tripla função. Primeiro, levar o aluno a aprender, garantir os fundamentos acadêmicos e contribuir para reduzir as desigualdades. Tá? Tripla função, segundo a Thelma Vaz. Primeiro, levar o aluno a aprender, fundamentos acadêmicos, que são os conteúdos, né, que eles precisam saber, e reduzir as desigualdades no acesso ao conhecimento. Tá? Então, isso aqui gera a equidade, dar mais para quem tem menos. Tá bom? A formação do professor deve ser contínua, pois a formação inicial é insuficiente. O professor precisa estudar, refletir, desenvolver permanentemente para criar boas situações de aprendizagem. Certo? Bora de questão? Bora lá. Qualquer coisa, manda aí. Agora estamos firmes, né, Vivian? Vamos ver. Pode vir processual agora. O trabalho com a tematização da prática é uma estratégia importante de desenvolvimento profissional. De acordo com Thelma Vaz, autora do O Diálogo entre Ensino e Aprendizagem, tal estratégia possibilita ao docente o quê? Tematização da prática, né? O trabalho com tematização da prática é o quê? Letra A. Transmitir o mais claramente possível o que deseja que seus alunos aprendam. Ó a palavra errada aqui. Qual é? Transmitir nunca, jamais, tá, gente? Risca, viu? Transmitir conhecimento é ensino tradicional. A não ser que a questão peça para indicar um exemplo de ensino tradicional. Aí é transmitir, tá? Aprender a aplicar as novidades em matérias de técnicas de ensino. C. Compensar as deficiências da sua formação inicial. D. Fortalecer a dicotomia do certo ou errado que costuma marcar a prática docente. Ou letra E. Olhar para a prática da sala de aula como um objeto sobre o qual se pode pensar. Viram, gente? Gabarito, letra E. Então, tematização da prática, né, segundo Thelma Vaz, é olhar para a prática da sala de aula como um objeto que se pode pensar. Como melhorar, como fazer, né? Tá bom? Então, gabarito, letra E. Lemov, Doug Lemov. Aula nota 10, 2.0. Técnicas, 62 técnicas para melhorar a gestão da sala de aula. Então, o livro vai apresentar 62 técnicas para você, né, melhorar a sua gestão, como trabalhar na sala de aula, né? Mas não vamos falar das 62 técnicas, mesmo porque não tem como, né? Então, ele fala, o autor identifica elementos comuns na prática dos professores bem-sucedidos e organizou o livro dele em 62 técnicas, dividido em 4 grandes áreas. A primeira grande área é a verificação do entendimento, né? O foco central é distinguir eu ensinei e eles aprenderam, tá? Então, quando eu falo assim, eu ensinei aquele conteúdo, mas os alunos aprenderam? Então, a primeira parte do livro, né, é sobre verificação do entendimento. Se os alunos aprenderam, o professor deve coletar evidências reais da aprendizagem, evitando confiar apenas no autorrelato do aluno. Tem que ver se eles aprenderam. Então, com questionamentos, observação, né, planejamento. O outro grande elemento comum na prática é o ethos acadêmicos. Alguém já ouviu falar nesse ethos acadêmicos? Tem uns que aparece o ethos com TH, tá? Esse ethos, quando pensar no ethos acadêmico, é o costume, é o hábito, a credibilidade, a postura ética, né? Então, ethos acadêmico refere-se à criação de uma cultura de altas expectativas acadêmicas, em que todos os alunos são desafiados a aprender em alto nível. Então, ethos acadêmicos, né, altas expectativas acadêmicas.
né? Então, não aceitar respostas incompletas ou superficiais, ter um planejamento rigoroso com objetivos claros. A aula deve ter estrutura definida, com início produtivo, fechamento que retome os objetivos, organização do tempo, do ritmo, das etapas. Tem que ter o uso consciente de cada minuto conta. Então, uso consciente do tempo, tá? O 3, proporção diz respeito a garantir que os alunos façam a maior parte do trabalho cognitivo e não apenas o professor. O uso de estratégias de questionamentos, tempos de espera para que os alunos pensem, chamadas aleatórias e participação coletiva. Escrita como ferramentas de central de pensamento. Sobe um pouquinho, Maíra, por favor. Discussões estruturadas. E o quarto comportamento, o quarto item, né, quarto elemento, é o comportamento e cultura. Lemov defende que a cultura positiva da sala de aula é condição essencial para a aprendizagem, né? Se tem disciplina, se tem organização, se tem administração, uso, né, de consequências e recompensas, se tem um controle, se tem uma autoridade saudável, uma autoridade clara, se tem influência, se você influencia, se você inspira os alunos, se vocês inspiram os alunos a desejarem aprender, se tem envolvimento, tá? Então, tá, guarda aí esses 4 elementos: verificação do entendimento, se o aluno entendeu, o ethos acadêmicos, para saber se tem altas expectativas com relação à aprendizagem, né? Saber que todos os alunos são desafiados. Proporção, que os alunos façam a maior parte do trabalho cognitivo, né? Então, que eles questionem, que eles pensem. E, por último, o comportamento e cultura, né? O comportamento, a cultura da sala de aula, uma cultura positiva. Tendo esses 4 elementos, aí ele desenvolve 62 técnicas para uma boa sala de aula, para uma aula nota 10, né, que é o nome do livro dele, Aula Nota 10. Tá? Aqui tem uma síntese geral para vocês darem uma revisada e vamos de questãozinha do Lemov para ver se vocês aprenderam. Essa questão caiu em 2024, tá? No livro Aula Nota 10, de Doug Lemov, especialista em efetividade do aprendizado, ele apresenta 49 técnicas para que os professores possam obter sucesso em fazer os alunos aprenderem. Além das 49 técnicas, o autor apresenta outras 12, procurando cobrir os aspectos da dinâmica do professor-aluno e mostrando como criar um clima positivo e estimular os alunos a pensarem criticamente. Para que se crie um clima positivo e estimulante em sala de aula, saber lidar com o erro dos estudantes é importante. Nesse sentido, como o livro Aula Nota 10 sugere que o professor deve lidar com o erro dos estudantes. Tá? Como que deve lidar com o erro? Letra A, ignorando os pequenos erros para não desmotivar. B, corrigindo todos os erros imediatamente para evitar maus hábitos. C, utilizando erros como oportunidade de aprendizado. Ou letra D, deixando os alunos descobrirem seus próprios erros. A, B, C ou D? Vivian C, Maíra C. Mais alguém quer chutar? Lúcia C. Muito bem. O erro como oportunidade de aprendizado. Gabarito, letra C. Muito bem. Não pode ignorar os erros, tá? Talvez a gente ficaria em dúvida, né? Corrigindo todos os erros imediatamente para evitar maus hábitos. Corrigir é uma coisa, agora mediar é outra, né? Saber o que o aluno está errando através da mediação é diferente. Aqui está falando para corrigir, então está errado. E deixando os alunos descobrirem seus próprios erros. Não, né? A gente tem que ir mediando a situação. Então, gabarito, letra C, muito bem. Vamos para 2. Na obra Aluno Nota 10, de Doug Lemov, ele resgata seu repertório de técnicas que já inspira práticas didáticas de todo mundo e propõe um novo olhar para as estratégias de ensino, mostrando não apenas o que fazer em sala de aula, mas também por que fazer. Diante disto, qual é um dos princípios centrais da obra? Qual que é um dos princípios? Letra A, o foco exclusivo no conteúdo curricular, padrão. B, a ênfase na transmissão unidirecional do conhecimento. C, o incentivo à memorização dos fatos. Ou letra D, utilização de técnicas específicas para promover a participação ativa dos alunos. A Vivian já falou que é D. Mais alguém? Maíra D. Luciana, tá em dúvida, Luciana? Ele fala dos princípios
qual que é um dos princípios centrais da obra, né? Ele fala de 62 técnicas para quê? Lembra? Quando pensar no Lemov, pensa nas 62 técnicas. Gabarito, letra D. Muito bem. Utilização de técnicas específicas para promover a participação ativa dos alunos. Tá bom? Então, memorização tá errado. Nunca, jamais. Tira. Transmissão de conteúdos, jamais. Já tinha falado na outra questão. Foco exclusivo no conteúdo? Não. Então, qual que é o foco? Técnicas específicas para promover a aprendizagem. Certo? Gabarito, letra D. Muito bem. Hernandes Ventura vai falar de projetos. Gente, a gente está cansado de falar de projetos, todo mundo sabe que projeto é romper com o ensino tradicional, caracterizado por uma aprendizagem significativa, para tornar um ambiente de investigação, diálogo, construção coletiva. O estudante é sujeito ativo. Quando a gente trabalha com projetos, é contra, né? O autor é contra. O Hernandes Ventura, né? O Hernandes e o Ventura, ele fala que a gente tem que romper com o ensino tradicional, começar a trabalhar com projetos, né? Que tem como partida uma questão significativa. Então, sempre parte de um problema, surgido através do interesse dos alunos, né, de uma questão na sala de aula, né? A aprendizagem ocorre por meio de processo investigativo, que envolve pesquisa, levantamento de hipóteses, busca de informação, né, produção de registro, debate, socialização dos resultados. É aberto, é flexível, é interdisciplinar. Tá bom? Então, vai falar o papel do professor, que deixa de ser transmissor e passa a ser um mediador, orientador, provocador. Os projetos valorizam o trabalho colaborativo. A avaliação é formativa, contínua e processual. Tá? Cadê? Favorece letramentos digitais e multimodais. Certo? Então, é romper com o ensino tradicional para uma educação de qualidade, construtivista. Bora de questão para ver. A pedagogia de projetos. Opa, sobe. 2023, tá? A pedagogia de projetos tem sido discutida e defendida de forma intensa a partir do século XX. Vários teóricos contribuem para esse movimento, tais como John Dewey, Kilpatrick, Fernandes, Ventura, né? Sobre as contribuições teóricas de Hernandes e Ventura, assinale a alternativa incorreta, tá? Vamos assinalar a incorreta. Letra A. Para Fernandes e Ventura, a função do projeto é propiciar propiciar a criação de estratégia de organização dos conhecimentos escolares, considerando tratamento de informação, conexão entre diferentes tipos de conteúdo em torno dos problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a construção dos seus conhecimentos? Isso, tá certo. B. Fernandes e Ventura defende o currículo no formato de projeto por temas, em que professores deixam de ser transmissores e assumem a função de pesquisador? Sim. C. Hernandes e Ventura desenvolve um método de projetos como forma de articular o ensino com a vida dos estudantes? Sim. Letra D. Fernandes e Ventura. Um projeto pode ser organizado por determinados eixos, de modo a relacionar-se com a vida dos estudantes. Nesse processo, os estudantes assumem um papel passivo em seu processo de aprendizagem, passivo, rompendo a perspectiva de ensino em que são apenas receptores de informações e tornam-se protagonistas. Vocês viram? Uma palavrinha no meio. Então, qual é o gabarito? Vivian D, Rita D. Isso mesmo. Ele quer, né, a questão errada. Lá fala que o aluno é passivo. Não, o aluno não é passivo. Ele é então, gabarito, letra D. Muito bem. Meu Deus, gente. O tempo passa muito rápido. Eu acho que vai... Educando sempre sujeito ativo. A tendência é essa. E isso, sempre sujeito ativo. Protagonista do processo, tá? Sempre pensa nisso. O Celso dos Santos Vasconcelos, a Neide Caria, vai falar sobre planejamento e projeto político-pedagógico, né? Tudo que vocês já sabem também, né? Que o planejamento é entendido como um processo coletivo, contínuo, reflexivo, que é um ato pedagógico e político, tá? Planejar é analisar a realidade, o planejamento deve ser flexível,
É instrumento de organização, intencionalidade, intervenção consciente. O PPP é um documento que expressa a identidade da escola. E aí vai falar o que é o projeto, o que é o político, o que é o pedagógico, tá? O PPP de forma coletiva e participativa. Funções do PPP. Qual que é a função do PPP? Orientar as ações pedagógicas, garantir a coerência entre discurso e prática, favorecer a gestão democrática, articular currículo, avaliação e planejamento. PPP e gestão democrática, porque tem que ter a participação coletiva de todos, tá? E aí chegamos aos 3 elementos que estruturam o processo da elaboração do PPP. Essas coisinhas que caem na prova, é isso que eles, né? Então, primeiro elemento, um marco referencial, que é a base, que é o conceito, marco referencial, que é a referência, a ideologia do projeto pedagógico, tá? Depois, o outro, diagnóstico é a leitura da realidade, tá? Analisa a situação crônica da escola para identificar os problemas, tá? E o terceiro é a programação, que é o plano de ação do PPP, define o que será feito, tá bom? Então, 3 elementos que estruturam a elaboração do PPP, 3 elementos. Marco referencial, que é saber a ideologia do PPP, o diagnóstico, que é saber a leitura da realidade da escola, e o 3 é a programação, que é a ação, tá bom? O que vai ser feito? Então, síntese para a prova aí, tá bem resumidinho? Mais um pouquinho? Isso. Marco referencial são os princípios e concepções. Diagnóstico é a análise da realidade e programação são as ações e metas. Questãozinha. Conforme os estudos de Vasconcelos a respeito do PPP, o documento é composto por um conjunto específico de partes. Quais são as partes? Letra A, planejamento, diagnóstico e programação. B, marco referencial, planejamento e programação. C, marco referencial, planejamento e análise curricular. D, marco referencial, diagnóstico e programação. Ou letra E, planejamento, diagnóstico e análise curricular. A, B, C, D ou E? O que vocês acham? Gabarito, letra D, Maíra. Mais alguém? Deixa eu ver. Quem mais, gente? Rita, D. Acabou de falar, né? Marco referencial, diagnóstico e programação. Gabarito, letra D, tá? Muito bem, gabarito, letra D. Gente, vou só passar no eixo 5 rapidinho. Vai falar sobre currículo, avaliação e qualidade da educação. A Cláudia de Oliveira Fernandes, ela vai falar sobre as indagações sobre currículo e avaliação, né, ela faz uma crítica à avaliação tradicional, que avaliar é concretizar o currículo. Vai falar avaliação como prática formativa, né? Então, o texto critica a avaliação tradicional, que são provas, notas, rankings, né? A avaliação como poder e controle, né? O livreto analisa a avaliação como instrumento de poder, que pode ser usado para regular o trabalho docente, controlar o currículo, responsabilizar escolas e professores, e isso é ruim, né? Que as avaliações em larga externa, às vezes, o professor deixa de passar um conteúdo importante que vai ajudar o aluno, né, a desenvolver a leitura, a escrita, e passa a ensinar somente para testes padronizados por conta dessas avaliações de larga escala, essas avaliações externas. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, vai falar que avaliação como processo, dimensões da avaliação, relação com o currículo, né, crítica aos testes de larga escala, tá certo? Então, a síntese. O texto reforça o currículo e a avaliação são práticas políticas, que a avaliação deve ser formativa, diagnóstica e emancipadora, que as práticas avaliativas excludentes comprometem o direito à educação e que é necessário resistir à redução do currículo aos resultados de testes, tá bom? Às vezes, quando vem uma prova, vai ter avaliação, né, externa, vai ter... Eu esqueci o nome das avaliações. Esqueci agora. Então, acaba colocando, eu deixo de trabalhar e começo a focar só na prova, só conteúdos para a prova, só para o aluno passar. Tá errado, tá bom? Então, vamos na questãozinha. Quando a avaliação acontece ao longo do processo com o objetivo de reorientá-lo, recebe o nome de avaliação ao longo do processo. E quando ocorre no final do processo, com a finalidade de apreciar o resultado deste teste,
recebe o nome de avaliação? Tananã. Então, qual que completa a lacuna? No início e no final, qual que é? Letra A, formativa e somativa. B, somativa e formativa. C, diagnóstica e formativa. Ou D, diagnóstica e somativa. Alguém quer chutar? Todos concordam, gente? Isso, ó, ao longo do processo, sempre pensa na formativa. No final, sempre somativa. Gabarito, letra A. Depois vem a Sarah Hoffman, fala sobre a avaliação mediadora, né, que é contra a avaliação tradicional, que a avaliação mediadora ela deve ser contínua, formativa, né, que o erro faz parte do processo essencial para o aprendizado. Aí tá, síntese para a prova. Vamos lá no finalzinho. A avaliação mediadora não é classificatória, ela é formativa, contínua e reflexiva. O foco é acompanhar e intervir no processo de aprendizagem, não apenas medir resultados. O professor atua como mediador do conhecimento, construindo relações dialógicas com os alunos, e a avaliação deve informar o ensino e orientar as mudanças da prática, tá bom? Sempre pensa nisso. Não vai dar tempo de fazer questãozinha, vamos para a próxima. Dourado, Luiz Fernandes Dourado, né, e Oliveira, vai falar sobre a qualidade da educação, né, vai falar sobre que os autores defendem que não existe qualidade em abstrato. Falar em qualidade da educação exige definir para quem, quais critérios, em quais condições materiais e simbólicas. Eles fazem uma crítica à redução da qualidade, a resultados de avaliações padronizadas. Não são aquelas avaliações em larga escala. Outro autor que critica, né, que fala assim, que valoriza a escola por aqueles resultados, por aquela avaliação padronizada. Então, ele vai falar qual que é a qualidade da avaliação que ele quer, né? Que é entendida como conjunto articulado de garantias públicas, que inclui financiamento, valorização, gestão democrática, currículo significativo, tempos, espaços pedagógicos adequados, infraestrutura, tá bom? E aí, na avaliação aqui educacional, ele distingue duas lógicas, né? A avaliação reguladora e punitiva, aquela que regula para punir, tá? Avaliação reguladora e punitiva que ranqueia, premia e pune, estreitando o currículo, tá? Avaliação formativa é a que ele defende, que é integrada ao trabalho pedagógico, com múltiplas evidências devolutivas que orientam as decisões, tá bom? Vai falar de gestão democrática, né, que é a participação de todos, o trabalho docente, que não existe educação de qualidade sem professor valorizado, se não valoriza o professor, não tem qualidade. O currículo, os tempos escolares, ele critica o currículo reduzido, só o currículo ensinável e mensurável, né? E ele defende a arte, cultura, ciência, projeto de vida, interdisciplinaridade, tempos pedagógicos, tá? Então, aqui tem uma questãozinha depois também para vocês resolverem sobre ele. E Ciavata, Maria Ramos Ciavata, ela fala sobre a era das diretrizes. Gente, essa autora, ela faz uma crítica às diretrizes, ela faz uma crítica aos documentos, tá? Inclusive da LDB, que ela fala que a era é marcada por uma hegemonia do discurso normativo. Então, agora tudo é normalizado na educação, né, por essa disseminação dos documentos. Então, ela fala que esses instrumentos, né, de discurso normativo dê vista como direção política e cultural da sociedade, sobretudo em relação sobre os setores sociais historicamente excluídos, né? Então, ela fala da disputa pelo projeto educacional dos mais pobres, que sustenta uma disputa de educação. O artigo destaca alguns pontos de tensão nessa proposta das diretrizes. Eu achei esse documento importantíssimo, tá? Então, vai falar com as concepções de currículo em disputa, vai falar sobre a relação de teoria e prática, flexibilização e fragmentação e interdisciplinaridade, tá? E aí, as diretrizes, educação profissional, contraponto e contra-hegemonia, tá? Contra todo mundo igual, tá certo? E aí tem uma questãozinha para vocês. E, por último, termina em 1 minuto a Vera Tereza Valdemari, tá? Que vai falar sobre métodos e modos de fazer pesquisa, tá bom? Então, concepção de pesquisa, concepção de educação, né, as contribuições,
certo? Tá acabando a nossa aula, gente, termina aí em segundos. Beijos, boa noite, bom descanso. Desculpa, queria ter mais 2 horas para fazer aqui, mas sem chance, o Meet não deixa, tá bom? Beijos, boa noite e bom descanso, tá bom? Obrigada aí pela participação.